Bom dia a todos do Centro Espírita Cuiabá. Sejam todos bem-vindos a mais uma palestra. Hoje é a abertura com a Mariane, oração com o Hugo e a palestra com o Nestor Fidelis. Vou passar a palavra para a Mariane, vai trazer o Jornal Falado para você. Sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Cuiabá. Oi, Maria, é com você. Oi, obrigada, bom dia, Dani. Olá, amigos, tudo bem? Saudade da nossa casa, né? Eu vim trazer alguns recados, alguns lembretes, para que a gente continue conectado com o Centro Espírita Cuiabá. Lembrando que nossos estudos e a evangelização já entraram em recesso, voltando só no ano que vem, mas as nossas palestras continuam normalmente, assim como no presencial. A gente tem palestra online na segunda, na quarta, na sexta, no sábado e no domingo, como a gente tinha lá no SEC. Os horários continuam os mesmos. A gente pode ter essas informações lá no site do Centro Espírita Cuiabá, que é o www.centroespiritacuiabá.com.br, ou lá no nosso Instagram e no nosso Facebook. Agora eu vou convidar vocês para darem uma olhada, assim como a gente fazia no Jornal Falado, para as notícias na casa. A gente tem feito divulgação aqui na live e também no nosso WhatsApp sobre a nossa campanha do Panetone. E, gente, já está encerrando, viu? Essa é a última semana para quem quiser comer o nosso Panetone, ou Gotas de Amor, que é Panetone de chocolate, que esse dinheiro vai servir também para ajudar o Centro Espírita Cuiabá. Então, o valor é R$15. A gente tem 2 pontos de venda físico, que é lá no Espaço Living, no Cuiabá Shopping, e na loja da Vera Fortes Pedras Naturais, que fica no centro da cidade. Então, vocês podem falar conosco aqui na live, aqui no chat, podem chamar a gente na rede social, falar com algum trabalhador da casa, que essa é a última semana e tem pouquíssimas unidades que sobraram. E agora eu venho compartilhar com vocês também uma outra novidade da nossa casa, que a gente conseguiu ativar a nossa chave Pix. Então, quem quiser contribuir com o Centro Espírita Cuiabá também vai ter mais essa opção. Fora aqueles que já são filiados da casa ou outros que podem contribuir, a gente tem a nossa conta da Caixa e também a chave Pix, que é o CNPJ do SEC. Então, podem tirar uma foto aí, tirar um print da tela, mas essa informação também a gente vai ter lá no site e logo mais no Instagram e Facebook também, tá bom? Fiquem à vontade. E agora eu vou falar com vocês sobre uma coisa muito boa. 2021, em fevereiro, o Centro Espírita Cuiabá comemora 110 anos de fundação. Em 24 de fevereiro de 1911, a nossa casa foi fundada aqui, na nossa cidade que nos acolhe com tanto amor. Tantos trabalhadores que por aqui passaram, tantos trabalhadores e pessoas aqui acolhidas, né? Coração esclarecido e consolado pela doutrina espírita. E a gente vai comemorar isso, porque é uma data muito importante e vale, claro, todas as nossas boas lembranças em gratidão à doutrina. Por isso, a gente lança aqui, hoje, na nossa live, a logo comemorativa de 110 anos do Centro Espírita Cuiabá. É uma alegria, uma grande festa que esse ano a gente comemora, uma data tão importante para o movimento espírita local, para o movimento espírita nacional, porque reflete, gente, um trabalho, um grande esforço de pessoas que por aqui passaram e que mantém essa casa ativa, assim como nós, frequentadores e trabalhadores. Então, 110 anos, começando agora em 2021, e já tem atividade para comemorar isso aí. A gente começa em janeiro, já com uma atividade especial dos 110 anos, vou compartilhar aqui com vocês. Como todo janeiro a gente tem, e a gente fazer, claro, uma forma adaptada, que é o Compartilhando o Amor. A atividade é da CIG, da Infância e Juventude, que leva as crianças e os jovens e os familiares para conhecerem as instituições beneficentes, as instituições que atendem crianças, idosos, qualquer outro tipo de pessoa. E a gente vai ter o Compartilhando o Amor, mas adaptado. Ó, vejam só, vai ser um drive-thru do Compartilhando o Amor. A gente vai ter
essa atividade lá na porta do SEC, nos dias 9 e 16 de janeiro, das 3 às 17 horas. A gente vai passar lá na porta, deixar a nossa doação, que será destinada às instituições. Acho que a gente tem a Casa Caminho Redentor, a Irmã Dulce, Casa da Mãe Joana, são algumas das instituições que a gente vai destinar as doações. Que tipo de doação? Produtos de limpeza, produtos de higiene, então, que boa, desinfetante, fraldas, papel higiênico, sabonetes, tudo que a gente puder dar nesses tipos de material será muito bem-vindo, assim como alimentos também. Então, no dia 9 e no dia 16, então serão 2 datas, a gente tem a oportunidade de levar lá na porta do SEC, que os trabalhadores vão estar recebendo com todas as medidas de biossegurança, né? Distanciamento, uso de máscara, para a gente poder destinar essas instituições. Aí as entregas serão feitas no outro sábado, dia 23. Mas aí é um grupo restrito de trabalhadores, até porque essas instituições não estão podendo receber visita, mas as nossas preces e as nossas doações, elas são muito bem-vindas. Então, a gente não pode deixar de participar do Compartilhando Amor, nem que seja desse jeito. Então, é a primeira atividade já em comemoração aos nossos 110 anos. Todos são bem-vindos, todos são convidados. Se ficou com alguma dúvida do que a gente passou por aqui, falando sobre aniversário, sobre o panetone, sobre a contribuição do SEC, não fica com dúvida. Manda mensagem para a gente, tem o e-mail do Centro Espírita Cuiabá, tem o nosso site, tem muitos canais para a gente conversar e também falar um pouquinho da gente, da saudade e do que a gente pode contribuir. Um beijo para vocês, uma boa palestra, Nestor, e muito obrigada, amigos. Até logo. Um abraço, seu Hugo. Bom dia. Bom dia a todos. Paz de Jesus, os mentores espirituais da Casa Grande, que nos acolhem nesse momento, nessa live, possam nos assistir de maneira ininterrupta, agindo sobre a nossa mente e o nosso coração. A mensagem de hoje é do livro Vida Feliz, é a lição 145. Não és um observador distante da vida. Está na condição de membro do organismo universal, investido de tarefas e responsabilidades, de cujo desempenho, por ti, resultarão a ordem e o sucesso de muitas coisas. A postura de quem observa de fora produz enfoques e conclusões equivocados. No entanto, a participação consciente da medida correta e propicia melhor compreensão de dados ao alcance. Considera-te pessoa valiosa no conjunto da criação, tornando-te cada dia mais atuante na obra do Pai e fazendo a melhor e conhecida e mais considerada. Tu és herdeiro de Deus e o universo, de alguma forma, te pertence. Antes do início da nossa fala, da nossa prece, eu gostaria de mandar um abraço para a nossa irmã Líbia, que ela tenha um pronto restabelecimento, que Jesus acompanhe essa trabalhadora que tanto tempo esteve nesse trabalho edificante, junto a essa casa abençoada. Que os mentores espirituais, os amigos espirituais, possam envolvê-la com todo carinho e com toda abnegação. Vamos orar?
Senhor, ensina-nos a trilhar a luminosa estrada do auxílio. Dá-nos força de destruir a pesada fortaleza de nossos próprios erros e coragem para poder abrir caminho da nossa própria libertação. E recursos, Senhor, para podermos desobstruir a pesada fortaleza de nossos erros, entregando-nos, enfim, os tesouros de amor que nos confiaste, que por onde passemos, a dor se faça menos angustiosa, a ignorância menos agressiva, o ódio menos cruel, a terra menos densa, o desânimo menos sombrio e a incompreensão menos destruidora. Se ainda, Jesus, não possuímos bens positivos com que possamos enriquecer a nossa jornada terrestre, ajuda-nos, Senhor, a diminuir os males que nos rodeiam e que em teu nome, Jesus, distribuamos fraternidade e amor, unindo com alegria os dons sublimes e invisíveis do amor que nos criaste sem fronteira diante da manjedoura e do sacrifício na cruz. Orienta-nos, Senhor, o nosso passo em seus propósitos edificantes, para que a tua vontade, misericordiosa e justa, se faça presente em nossas vidas, como dádivas de luz, a envolver a todos esses nossos irmãos que se encontram nos leitos dos hospitais, nos asilos, nos ancianatos, os moradores de rua, nos prostíbulos, enfim, Senhor, esses nossos irmãos que sofrem, que estão necessitados de toda a ordem, e que o teu amor, com o seu bálsamo misericordioso, possa abrandar e envolver a todos eles. E também peço, Jesus, para todos os nossos irmãos, conhecidos, entes queridos, e também daqueles que a gente não conhece, que nos deixaram ao longo desses anos, que Jesus, que é misericordioso, possa abrandar os corações, as mentes, para o mundo regenerador de esperança e de muitas oportunidades. Que o Senhor esteja conosco, tomando conta de cada um de nós, nessa envolvência serena, calma e tranquila. Que os bons espíritos possam auxiliar o nosso irmão Nestor, e que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigado. Já sou eu? Ok. Amigos, amigas, a gente fica envolvido com o momento de sensibilidade, a prece sentida, e a gente sente a fé do nosso amigo Hugo, e com muita alegria que damos aqui as boas-vindas e desejamos
Um ótimo dia a todos, todas as amigas, todos os amigos que nos acompanham ao vivo, e também aquelas outras pessoas que, porventura, vierem a entrar em contato com a mensagem desta manhã, porquanto a palestra estará disponível nas redes sociais do Centro Espírita Cuiabá. Então, iniciamos aqui, agradecidos pela oportunidade. Um abraço ao Daniel, a Mari, que interessante que quando a Mari foi falar, escutamos fogos, né? Gente importante é assim, quando vai falar, acontece esse fenômeno. E um abraço também ao nosso amigo Hugo. O tema da nossa reflexão de hoje é o espírita, o cristão na sociedade. Há cristãos ligados a diversas frentes ideológicas, filosóficas, religiosas. O Brasil é o país em que existe o maior número de cristãos em todo o planeta. Então, nós encontramos cristãos católicos, evangélicos, cristãos espíritas, cristãos católicos carismáticos, cristãos católicos beneditinos, salesianos, cristãos evangélicos pentecostais, assembleanos, batistas, presbiterianos, cristãos espíritas, porque a doutrina espírita é essa filosofia de vida científica, mas que nos religa a Deus. E temos em Jesus o nosso guia, o nosso irmão, o nosso exemplo maior. Então é interessante que nós pensemos qual é o papel do cristão na sociedade, e no nosso caso, especificamente do espírita. Qual deve ser a sua conduta? Como deve agir? Deve agir preocupado em agradar as pessoas do mundo? Ou deve agir de acordo com a sua consciência? São questões que são importantes, que passem pelas nossas reflexões. Por que estamos reencarnados no Brasil, nesta atual circunstâncias, seja em que cidade for? Por que estamos nesse meio familiar? Por que conhecemos a doutrina espírita? Será que nós somos privilegiados por sermos espíritas? Somos melhores do que outras pessoas que não conhecem a doutrina espírita? Ou, muito provavelmente, nós estejamos passando por uma oportunidade derradeira de, enfim, seguir o Evangelho de Jesus agora, nas fileiras espíritas. Mas antes de falarmos propriamente disso, é interessante refletirmos que a doutrina espírita nasceu na França. Os fenômenos espirituais, não. Ao longo da história, dos primórdios, de todos os tempos, sempre existiram fenômenos espirituais. Então, os fenômenos espirituais não são patrimônio da doutrina espírita. Ocorre que Allan Kardec teve o cuidado de estudar esses fenômenos, de estudar metodicamente esses fenômenos. Allan Kardec, que já era muito conhecido na Europa, porque seu nome verdadeiro é Hippolyte Léon Denisard Rivail, o professor Rivail era muito conhecido. Um educador como poucos, seguidor de Pestalozzi. Era muito famoso na França, de tal forma que ele, quando foi publicar o Livro dos Espíritos, que é o livro que marca o advento da doutrina espírita para o conhecimento público, em 18 de abril de 1857, ele não colocou o seu nome verdadeiro como autor dessa obra, que ele sabia e sentia que a obra não era dele sozinho somente. Ele foi ajudado pelos espíritos, ele foi ajudado por médiuns, as médiuns jovens, da família Jafé, Dufour, Baudin, e, mais do que isso, ele queria que a doutrina espírita criasse sua própria identidade, e não levasse algum crédito por conta do autor já ser um homem muito respeitado, como ele era já, sobretudo na França. E acontece que antes, algumas décadas antes, nós vamos perceber que a França passou por grandes perturbações, por grandes mudanças. No ano de 1789, houve a chamada Revolução Francesa.
quando a França se libertou da casa dos Bourbons. Interessante que a Revolução Francesa influenciou diversos países no mundo todo, inclusive aqui nas Américas, que também vivia aqueles momentos iniciais de movimento libertador das colônias espanholas e no Brasil portuguesa, o momento de o início da independência de cada uma das nações. Simão Bolívar, que começou trabalhando em Caracas, na Venezuela, foi sim influenciado pela Revolução Francesa, pelos ideais de liberdade, de igualdade, de fraternidade. Ocorre que na França, depois desse momento da libertação, do jugo da família, do poder absolutista, as pessoas passaram por dificuldades. Partidos políticos se engalfinharam em suas paixões sórdidas. E isso, infelizmente, acontece ao longo da história. Nós percebemos aqui também, nas Américas, logo após a libertação de nossos países sul-americanos, os libertadores sofriam já em seguida com as situações políticas e politiqueiras de pessoas querendo o poder a qualquer custo e nem sempre se dedicando aos ideais de liberdade, como a libertação dos escravos, que demorou algum tempo ainda para acontecer. Na França não foi diferente. Houve a Revolução Francesa, veio a Declaração dos Direitos Humanos, mas os seres humanos que ali viviam acabavam brigando entre si pela busca pelo poder. Houve, então, a situação na qual muitas pessoas, milhares, foram condenadas à desencarnação pela morte na guilhotina. E esses espíritos, ao se verem fora do corpo físico, estavam revoltados, uniam-se, inclusive, em falanges, na busca de vingança em relação àquelas pessoas que tinham levado à sua morte. Então, percebemos que a França vivia um momento de muita turbulência, não só no mundo físico, mas também no mundo espiritual. Com a chegada de Allan Kardec, nascia na França um novo momento. Allan Kardec reencarnou em outubro de 1804 e, logo depois de adulto, foi morar em Paris e fez esses trabalhos todos que nós conhecemos e comentamos agora há pouco. Nascia um momento novo para a humanidade na França, mas a França vivia um momento de muita turbulência, de muitos desgastes, razão pela qual essa árvore do Evangelho espírita foi transplantada da Europa aqui para o Brasil. E o espírito benfeitor da França, São Luís, ele pediu, acolhendo Allan Kardec, pediu a Ismael, o benfeitor, o governador espiritual da nação brasileira, que recebessem esses espíritos perturbados para que eles pudessem reencarnar no Brasil. Então, imaginemos a cena. É como está ali o Daniel pedindo um favor para o Hugo. São irmãos, são companheiros, são colegas. O benfeitor espiritual da França pede para o benfeitor do Brasil que acolha espíritos que estão perturbados vivendo na França. Porque se viessem para o Brasil, um país que não tinha karmas coletivos, teriam um cenário melhor, ideal, para que pudessem se recuperar. Seria bom para esses espíritos. Mas seria bom para o Brasil também, que passava por momentos novos e precisava, então, iniciar o seu momento de libertação, sobretudo de seres humanos que trabalhavam no Brasil como escravos. E 22 milhões de espíritos viciados, mal acostumados, comprometidos na Europa e na Ásia, vieram reencarnar no Brasil, ajudando a sociedade brasileira a evoluir intelectualmente. É interessante quando nós fazemos essa reflexão e percebemos que hoje, atualmente, inúmeros espíritos estão deixando de reencarnar na Terra também por um motivo semelhante. A Terra vai, então, passando nessa transição até entrar definitivamente numa era de regeneração, onde o bem será mais preponderante do que o mal, como funciona hoje. Isso não se dá do dia para a noite. Não é numa data específica, como muitas pessoas querem. Vai ser em 2012, não foi. Vai ser em 2019, não foi também. Mas é uma transição constante, nós vamos passando por diversos fenômenos. Talvez essa pandemia pela qual nós estamos passando, que não é nada fácil passar por ela,
inúmeras pessoas, amigas, familiares, pessoas que nós amamos, passando por doenças, por sequelas, pela desencarnação. Não é agradável passar por esses momentos, mas é sim um dos momentos, talvez iniciais, de fazer com que as pessoas voltem a refletir a respeito de seu papel na Terra, seja como espírita, seja como ateu, seja como for. Essas revoluções acontecem não só no mundo, mas, sobretudo, devem acontecer na nossa intimidade. E espíritos estão sendo destinados a outros planetas menos evoluídos. É importante para aqueles planetas receberem esses espíritos perturbados na Terra, que não querem a implantação do bem na Terra, porque eles são inteligentes e podem ajudar nestes mundos primitivos, onde podemos fazer uma analogia como se lá estivéssemos passando pelo momento dos homens das cavernas, onde esses espíritos reencarnarão em corpos mais animalizados, mais endurecidos ainda, ajudarão a fazer com que essa sociedade de lá evolua também. É importante para eles como oportunidade, é importante para o planeta de lá, para esses planetas que vão receber, para que possa evoluir também. Coisa semelhante aconteceu com o Brasil, ao receber 22 milhões, segundo o espírito Humberto de Campos, 22 milhões de espíritos comprometidos na Ásia, no Oriente Médio, na África, e vieram reencarnar no Brasil, ajudando o Brasil a evoluir também, naqueles momentos iniciais da República, no fim da escravidão, nos momentos todos pelos quais nós estamos passando, e esses espíritos continuam vindo reencarnar no Brasil. É interessante que nós vamos perceber, então, que desses espíritos que, a pedido do benfeitor São Luís a Ismael, quando vieram ao Brasil, tinham a finalidade de que, com o advento do espiritismo e o transplante, digamos assim, da árvore do evangelho, como nós dizemos sempre, para o Brasil, esses espíritos culturalmente poderiam se ligar à proposta espírita, ao método cartesiano de Allan Kardec. Se ligar à proposta espírita para que pudessem, ao reencarnarem no Brasil, ao receberem a orientação da doutrina espírita, ou de outras doutrinas espiritualistas, mas sobretudo a doutrina espírita, que traz um método de estudo proposto por Allan Kardec, razão pela qual nos nossos centros espíritas temos os grupos de estudo, de diversas formas. Então, seria importante para esses espíritos se ligarem não somente com a missão de evolução pessoal, mas também do seu papel na sociedade, do seu papel como família, do seu papel como qualquer função que esteja exercendo, dentro dos princípios éticos morais, pelos quais o Evangelho nos recomenda viver. E nós, no nosso caso espírita, o Evangelho à luz da doutrina espírita. Vamos perceber também que muitas dessas pessoas que reencarnaram no Brasil e fizeram fortuna pela força da sua inteligência, do seu trabalho, mas acabam pegando o seu dinheiro, a sua riqueza, e muitos não investem no Brasil. Mandam seus dinheiros para a Europa, para os chamados paraísos fiscais. Por que isso acontece? Vamos perceber que conhecemos inúmeras pessoas aqui, várias pessoas, que vivem conosco no Brasil, mas sentem uma saudade como que inexplicável da Europa, que talvez eles nem tenham reconhecido nessa reencarnação. Nem tenham vivido, nem tenham visitado, mas sentem uma saudade da Europa, ou da Ásia, seja lá de onde for. Se identificam demais. E algumas pessoas investem dinheiro lá. Seja um dinheiro limpo, de trabalho honesto, ou seja dinheiro de corrupção. Por que fazem isso? Espiritualmente, muitos se sentem culpados dos erros cometidos lá na Europa e mandam para lá o dinheiro, porque quando desencarnarem, o dinheiro fica lá, como se eles estivessem pagando, entre aspas, algo que fez lá. Isso acontece ainda hoje. Mas, por outro lado, é importante reconhecermos também que os espíritas, fora do Brasil, têm realizado trabalhos de muita relevância social.
Nós temos toda a clareza e a convicção de poder afirmar que, provavelmente, no exterior, fora do Brasil, provavelmente 90% das casas espíritas fundadas, criadas, que continuam em funcionamento, são fundadas por brasileiros, ou dirigidas por brasileiros. Começa assim, o encontro do Evangelho no lar. Aí começa a convidar um amigo, um vizinho, tem um amigo brasileiro que gosta de espiritismo, já ouviu falar, e ali forma um grupo de estudo, depois um centro espírita. E esses brasileiros, olha o compromisso dos espíritas brasileiros. Os brasileiros têm traduzido os livros espíritas, escritos em português, para as línguas dos países nos quais eles estejam vivendo. Isso tem acontecido há alguns anos já. Então, meus irmãos, a missão do Brasil e de nós que vivemos aqui na pátria do Evangelho é a espiritualização. Espiritualização com base na fraternidade, porque vivemos em sociedade. Allan Kardec trabalhou a lei de sociedade no Livro dos Espíritos. E na questão 768 do Livro dos Espíritos, que nós vamos ler aqui a resposta dos Espíritos e depois um comentário de Allan Kardec a respeito disso. A respeito da lei de liberdade, os Espíritos dizem: o homem tem que progredir. Insulado, não lhe é possível progredir, por não dispor de todas as suas faculdades. Falta-lhe o contato com os outros homens. No insulamento, ele se embrutece e estiola. Então vejamos, o que os espíritos estão respondendo a Allan Kardec? Todos nós reencarnamos para progredir. Intelectualmente, moralmente, o sentimento, nos tornando pessoas melhores. Mães melhores, pais melhores, profissionais melhores, seres humanos melhores, e passamos por dificuldades atinentes às faltas que cometemos em reencarnações passadas. Tudo o que nos acontece não é por fruto do acaso. Há uma lógica toda para que possamos passar por dificuldades ou por benefícios, de acordo com aquilo que tivemos semeado nesta ou em passadas existências. Mas, se nós ficarmos isolados em sociedade, dificilmente aproveitaremos as oportunidades de evolução, porque é essencial para nós aprendermos uns com os outros, principalmente pelo fato de que, na convivência, nós vamos ter inúmeras situações que nos permitirão ou estacionar, ficar reclamando, se queixando, criticando, apontando o erro do outro, ou buscar aprender com a dificuldade que nós percebemos e sentimos na convivência com o outro. Vejamos, a mocinha acabou de entrar na faculdade, estudante, passou a vida inteira se esforçando e conseguiu passar no vestibular, ou no Enem, seja o que for, mas ela, de repente, se encanta com o rapaz, e lá vem ele, com aquela bota de bico fino, aquele cinto de fivelão, chapéu, falando, nós vai, nós vem, aquele jeitão dele bem caipira, e aí eles se enamoram. Ele vem do campo, de uma vida simples, mas talvez de bons princípios. Ela vem de uma vida urbana, voltada para o estudo, e de uma família totalmente urbana. E se apaixonam, vão e se casam. Com certeza encontrarão algumas dificuldades no relacionamento, porque cada um funciona de um jeito. Ela é acelerada, porque vive na cidade, tem prazo para tudo. Ele é mais calmão, mais tranquilão, faz tudo de uma forma mais amena. Ela quer acelerar o marido, ele quer frear a esposa, e aí já começam as dificuldades. Ou melhor, as oportunidades de evolução pela lei de sociedade de convivência. E se misturarmos aí as famílias, sogro, sogra de cada lado, educação que cada um quer dar? É natural que aconteçam isso, porque este encontro do rapaz do campo com a moça da cidade não acontece por acaso. Nada, nenhuma folha cai de uma árvore, disse Jesus, sem que meu pai queira, que meu pai saiba. Tudo há uma razão de existir, uma lógica para o nosso bem. Deus não está de brincadeirinha com a gente, castigando a gente. Está nos oportunizando porque nós pedimos para passar por essas situações.
Nesta questão 768 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz um comentário. Ele diz o seguinte: homem algum possui faculdades completas. Mediante a união social, é que elas, umas às outras, se completam para lhe assegurarem o bem-estar e o progresso. Por isso é que, precisando uns dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade e não insulados. Então, vejamos, nós somos criados para viver com gente. Às vezes a gente pega o elevador de manhã cedo e tem pessoa que nem olha para a cara da gente, né? E se a gente fala bom dia, ela responde, nem sai o som quase, né? Está de mau humor. Porque não tem coisa pior do que conviver com pessoas. Para essas pessoas é assim, de mau humor, de mal com a vida. E nós nos encontramos com inúmeras pessoas depois no trânsito também, mal-humorados, buzinando, xingando, fazendo gestos. E chegamos no local de trabalho e, de repente, está lá aquele nosso colega com aquele bico de mal com a vida. Essas pessoas podem ser assim? Claro que podem. Tem liberdade, lei de liberdade. Allan Kardec trabalhou isso também. Livre arbítrio. Mas será que vivem saudavelmente? Será que o coração está em paz? O que é importante para nós é fazermos a nossa parte. Agirmos onde quer que estejamos, de acordo com aquilo que estamos buscando conhecer na doutrina espírita, no evangelho. Mas se não formos espíritas, seja lá de qual religião formos, buscar a coerência com aquilo que estamos aprendendo em nossas religiões. É fácil isso? Claro que não é fácil. Mas é uma proposta factível. Por isso vivemos em sociedade, para evoluir. Por isso estamos no Brasil nesse momento. Momento histórico pelo qual nós estamos passando. Há uma mensagem interessante do espírito Deodoro, pela psicografia de Divaldo Franco. E ele chama essa mensagem de Oração à Pátria Brasileira. Nós separamos alguns trechos aqui para nossas reflexões. Tem um trecho que diz assim, se referindo ao Brasil: estás programada, nação brasileira, pelo Senhor da vida, para que sejas em futuro não distante o centro de irradiação do Evangelho restaurado, confirmando aquilo que o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, psicografado por Chico Xavier, de autoria de Humberto de Campos, trouxe. A destinação do Brasil é ser o centro de irradiação do Evangelho restaurado, e não do Evangelho negociado, não do Evangelho maquinado, não do Evangelho do interesse pessoal, mas da vivência do Evangelho. É a destinação do Brasil. E prossegue Deodoro, falando das dificuldades pelas quais nós passamos. As tuas vielas, ruas e avenidas, nos pequenos burgos do interior, nas metrópoles, vêm e sofrem inermes a desenfreada correria da violência, que se atrela ao selvagem potro da morte, dizimando vidas, taladas em pleno alvorecer. Vivemos realmente momentos de muita violência. E muitas pessoas, nem em pandemia, param para refletir e buscar uma vida em paz, de bem, de amor, conforme Jesus nos propõe. As pessoas podem fazer isso? Podem, sem dúvida. Mas é claro que receberão as consequências dessa escolha. Porque é da lei de justiça, da lei de amor, da lei de caridade que assim aconteça. É da lei maior. Prossegue Deodoro, falando ao Brasil. Paga, porém, em paciência e compaixão. Vejamos as virtudes que ele traz como destaque. O Brasil paga, porém, em paciência e compaixão o preço da tua destinação histórica, na tua condição de futura pátria da paz e do Evangelho de Jesus, nos convidando a viver esse momento com esperança, com exercício de paciência, que não é de acomodação, é de ação, e de compaixão, buscando mais compreender do que ser compreendido, conforme nos orienta Francisco de Assis. E ele encerra dizendo, isto passará. E logo depois da noite sombria, uma aurora de esperanças irá colocar-te no lugar que
te está reservado o Brasil. Quando poderás oferecer lições de misericórdia e solidariedade ao mundo? E continua. Então vejamos. Mensagem psicofônica de Divaldo Franco, pelo Divaldo Franco, em 16 de novembro de 2005. Mas muito atual. Vivemos esses momentos conturbados em que o espírito é convidado a viver a solidariedade. Claro que não só o espírita, mas nós devemos falar para nós, principalmente, internamente. Que relação podemos fazer dessa mensagem de Deodoro com as nossas vidas como cidadãos atualmente encarnados no Brasil? O que estamos fazendo na sociedade? De que forma estamos agindo na sociedade? E nesses dias de pandemia, será que estamos de férias dos nossos compromissos sociais? O que estamos produzindo? O que estamos publicando em redes sociais? O que estamos conversando? Estamos caindo em queixa e lamentação? Ou estamos agindo, compreendendo que ninguém está sendo castigado? Que tudo que nos ocorre é para o nosso bem, ainda que a lição seja amarga, seja desagradável. A nossa participação na sociedade é muito importante e começa a participação do espírita na sociedade, se inicia fazendo o trabalho de autoiluminação interior, de se melhorar. Porque onde quer que nós estejamos, vamos conviver primeiro conosco mesmo. Primeiro convivemos conosco mesmo. Não tem como evitar. Então é importante que façamos as nossas reflexões. Estou aprendendo, estou evoluindo. Esse ano de 2020, estamos agora em dezembro, um ano que marcou, sem dúvida alguma, a existência de muitas pessoas. Não é um período simples, sobretudo por conta desta situação que é de todo o planeta. E agora estamos às vésperas de termos aí as vacinações para as populações em geral. Às vésperas, assim, né? Confiantes que seja, mas provavelmente não vai ser tão rápido, mas há uma esperança. Qual é a nossa postura enquanto espíritas? Será que estamos seguindo realmente o Evangelho de Jesus, conforme ele nos propõe? Será que o amor tem sido uma escolha prioritária em nossas vidas? Sabemos que não é fácil amar, não é fácil perdoar. Claro que não é fácil. Sabemos que, para muitas pessoas, é mais fácil guardar raiva e rancor, mágoas, e adoecer depois, porque não trabalhou essa dor dentro de si. Mas o nosso papel, enquanto cristãos em sociedade, é principalmente, preliminarmente, buscar conhecer o Evangelho. Ler o Evangelho em casa com família, com esposa e filhos, com marido, com sogro, sogra, tio, sobrinho, convidar os vizinhos, os amigos, estudar o Evangelho para que possa refletir. Quando estudar o Evangelho, não procurar aplicar a lição para os outros. Olha, essa lição aqui é para você. Ah, é para você? Para mim não é não? No próprio Evangelho está escrito que nós temos a capacidade fenomenal de perceber o cisquinho no olho do outro quando tem uma trave, muitas vezes, cravada nos nossos próprios olhos. Será que nós estamos fazendo leitura e estudo do Evangelho, refletindo sobre isso? Refletindo sobre minha conduta? Sobre aquilo que eu vi naquele dia, naquele mês, naquela semana, naquele ano? Procurar extrair o máximo possível através das nossas reflexões, fazer perguntas para nós mesmos. Porque é importante conhecer, refletir, sentir essas lições para que nós possamos posteriormente e naturalmente vivermos como cristãos em sociedade. A nossa participação em sociedade começa conosco mesmo e logo em sequência com a família, porque nós, como disse Allan Kardec, aliás, os espíritos também disseram antes de Allan Kardec, nós vivemos em sociedade porque ninguém evolui vivendo sozinho. Ah, mas a pessoa não se casou, é solteira, não tem problema. Onde ela for estudar, onde for trabalhar, onde for andar no trânsito, vai encontrar pessoas. E terá a oportunidade, sim,
de exercitar as virtudes que Jesus nos convida a desenvolver. Mas, sobretudo, na família. A família, muitas vezes, não é aquele ideal de amor. Antigamente tinha uma música que dizia assim: você bem sabe que eu não lhe prometi um mar de rosas. Essa música dos anos 70. Você bem sabe que eu não lhe prometi um mar de rosas. Família não é mar de rosas. Vida de casal não é mar de rosas. Vida com pais, com filhos, com irmãos, é desafiador. Sobretudo para nós que estamos em movimento de buscar viver o Evangelho, porque receberemos incompreensões. Mas é possível exercitar uma coisa pequena de cada vez e vamos evoluindo na nossa vida social. A vida do espírita em sociedade passa pelo centro espírita. Porque o centro espírita sem pessoas não é nada. Os espíritos estão lá, mas e os encarnados? É fundamental. Essas campanhas que nós recebemos agora aqui, agora há pouco, uma campanha que a Mari apresentou, do Panetone, para ajudar o centro espírita, porque a finalidade do centro espírita é ajudar o ser humano, é promover o ser humano, promover o cidadão. O centro espírita na sociedade é fundamental, porque é uma escola onde nós estudamos, é também, espiritualmente falando, um hospital, um centro de saúde, porque recebemos ali energias, tratamento pelo passe, recebemos ali auxílio espiritual para nos libertarmos das nossas dores. Mas é, sobretudo, uma oficina de trabalho. Ninguém é obrigado a trabalhar no centro espírita, mas nós nos sentimos compelidos, um dever de consciência de contribuir. O centro espírita não está ajudando as pessoas e quando depois, você foi ajudado, agora vem ajudar o centro espírita. Centro espírita que faz isso não está muito espírita, porque não está respeitando a liberdade das pessoas. Mas as próprias pessoas ajudadas, beneficiadas e se sentindo bem com a mensagem espírita, com a proposta cristã, sentem a necessidade de ajudar. Então, que nós possamos procurar os dirigentes da casa espírita. O que eu posso ajudar? Em que eu posso ser útil? Que curso eu tenho que fazer para ajudar nessa ou naquela área? Claro, sobretudo quando o centro espírita voltar a atuar normalmente, presencialmente. Alguns já estão trabalhando assim. A nossa vida em sociedade passa pela reforma interior, pela convivência em família, pelo trabalho no centro espírita, pela convivência no centro espírita. Mas também nós podemos ajudar de diversas formas. Pelo nosso aprendizado espírita, quanto nós podemos fazer em associações de bairros, associações que ajudam idosos, em clubes esportivos, em clubes sociais, Rotary, Lions, maçonaria, tanta coisa, o espírita é muito atuante. E pode ser sempre aquela pessoa que deixa suas marcas positivas pelo esforço que faz em ser um bom espírita. Não querendo ser melhor do que os outros, mas procurando fazer a sua reforma interior para melhor, naturalmente vai ter muito a contribuir para com a sociedade. Associações, conselhos, conselho tutelar, conselho de idosos, conselho dos direitos humanos, conselho da política sobre drogas, que influencia tantas pessoas, de defesa de pessoas violentadas, das mulheres. Quanto o espírita pode fazer? E nós percebemos na sociedade o papel destacado de espíritas quando assumem essas funções em sociedade. Isso é alargar as portas do centro espírita, contribuindo verdadeiramente. Nós podemos ajudar, inclusive, também como cidadãos. Cidadão é a pessoa que tem direito, segundo a nossa Constituição do Brasil, da República Brasileira, de participar da vida política. Esse é o cidadão, tem título de eleitor e vota, com zelo, com consciência, reflexivamente. Mas também o espírita deve participar da vida política. Por que não se candidatando? É claro que vai encontrar nada a ver com o mar de rosas, mas um mundo de muitos desafios. Uma estrada com muitos espinhos, pedregulhos, ameaças. Mas por que nós vamos ficar aguardando somente outros participando e se elegendo e nós apenas reclamando? Nós já vemos espíritas no Congresso Nacional com papel destacado. Nós já vemos espíritas em outros estados, em outras cidades. Por que não? A nossa cota de contribuição. É importante que façamos essa participação.
Com base na mensagem Bons Espíritas, Sede Perfeitos, no capítulo Sede Perfeitos, capítulo 17, item 4 do livro dos Espíritos, do livro Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos perceber ali que ainda é possível fazer mais como espíritas na sociedade. Ainda há muita incompreensão. Muitas pessoas acham que espiritismo é coisa do mal. Elas podem pensar assim? Podem, tanto que pensam. Agora, o importante é que nós possamos convidar as pessoas a reconhecer o que é o espiritismo na sociedade a partir do nosso empenho. Nós não somos espíritas condenados a acertar sempre. Isso seria uma condenação. Isso seria uma aberração social. E aí nós não conseguiríamos ser espíritas, se o espiritismo fosse uma condenação a acertar sempre. Claro que não é. Porque nós estamos aprendendo. Nós somos pessoas aprendizes. De Jesus, com Jesus. Mas nós podemos convidar aqueles que ainda não conhecem o espiritismo a conhecer a partir do nosso esforço de acertar, e não de dever, obrigação de acertar sempre. Nós convidamos as pessoas a melhorarem-se também a partir do nosso esforço. Olha, não vou mais xingar, não vou mais falar palavrão, não vou mais ter essa conduta de falar mal da vida alheia, não vou mais ficar preguiçoso, vou ajudar mais onde eu estiver. Esse é o espírita na sociedade. O espiritismo não obriga nada, liberta as pessoas, convida as pessoas. Mas há 2 requisitos, segundo o espírito de verdade. O primeiro deles é o amor. Ratificando a lei de Moisés de amor, a lei de Jesus de amor, a doutrina espírita prega o amor. Como antídoto para o ódio, para o mal, para a incompreensão. Amar sempre. E o segundo requisito é a instrução. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. É importante amar. É importante estudar. Estudar com amor. Por isso o amor vem primeiro. Estudar reflexivamente, passando pelos nossos sentimentos. Nessa mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, nós podemos trazer o seguinte. O espírita verdadeiro tem maior percepção do futuro porque busca viver os princípios de amor, caridade, justiça e progresso. O espírita verdadeiro tem satisfação em fazer o bem, sem esperar recompensa, sem esperar nada em troca. Imaginemos um espírita na sociedade fazendo isso, na sua empresa, fazendo o bem sem esperar reconhecimento do colega, do chefe ou do subordinado. Fazer o bem pelo bem que o bem faz. Esse é o espírita na sociedade. O espírita respeita o pensamento e a crença dos outros. O espírita não impõe o seu pensamento espírita. Não quer ficar pregando o evangelho segundo o espiritismo, goela abaixo dos outros. Ninguém merece isso. Não é a finalidade da doutrina espírita isso. Reconhecer que cada um vai onde está o teu coração, onde está seu tesouro. Cada um estuda o que quer estudar. Todas as religiões bem trabalhadas fazem a pessoa evoluir também. Nós não queremos fazer com que o mundo inteiro se converta ao espiritismo, não tem nem espaço no centro espírita para isso. Mas damos a nossa cota de contribuição vivendo o evangelho com os nossos esforços, com os nossos erros, com as nossas correções. Mas não queremos converter o mundo. O espírito verdadeiro é tocado no coração pela fé inabalável, aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. O espírito verdadeiro não alimenta o ódio, não alimenta desejo de vingança. O espírito verdadeiro não se satisfaz em ressaltar os defeitos dos outros. O espírito verdadeiro compreende as faltas alheias, não sendo conivente com o erro. Olha que interessante. Nós amamos a pessoa, mas não amamos a conduta equivocada da pessoa. A mesma coisa ela em relação a nós. Pode nos considerar como uma pessoa querida, mas não vai ter a obrigação de aceitar o nosso erro. Senão nós não estamos evoluindo em sociedade. O espírito verdadeiro procura se conhecer e se melhorar. Sabe lidar com a riqueza, com a beleza, que são bens temporais. Se é chefe, valoriza o trabalho subordinado. Se é subordinado, não inveja e reconhece o valor. Veja só, o espírito verdadeiro é reconhecido pelo seu esforço, pela sua transformação moral, sabendo que tem muitas inclinações negativas por serem domadas, domesticadas,
os erros, acolher, olha, realmente eu tenho momentos que eu faço coisas erradas, que eu falo palavras erradas, quando eu vi já falei. Tem momentos que eu posso falar com um tom mais alto, que é uma agressividade. Tem momentos que pode ser que eu esteja sendo mais agressivo falando do que batendo em pessoas. Há momentos em que eu me perturbo, e nessa perturbação eu transmito a perturbação para todo mundo. Há momentos em que fazemos tanta coisa que depois podemos nos arrepender. Mas é porque nós não somos seres perfeitos. Não é porque somos espíritas e somos seres perfeitos. Muito pelo contrário. Há uma passagem no livro Vivendo com Jesus. Esse livro aqui, ó. Vivendo com Jesus é um livro de Amélia Rodrigues, psicografia de Valdo Franco, e gostamos muito desse livro. Uma passagem que fala do apóstolo Bartolomeu, muito discreto, seguidor de Jesus, amigo de todos que o acompanhavam, afável, caridoso. Mas ele chegou para Jesus um dia e narrou o fato: Senhor, esses dias atrás, eu estava indo para o trabalho e uma pessoa na rua começou a tirar sarro de mim, falar de mim com sarcasmo, justamente porque eu sou um seguidor do Senhor Jesus. Mas eu fiquei com uma raiva, porque sabe que nós pregamos o amor e isso perturba as pessoas? Ele fala: Jesus, fiquei com uma raiva que eu queria descontar, eu queria discutir, eu queria revidar, mas eu me acalmei, e isso me preocupa muito, diz ele. Me preocupa muito que eu não sei até que ponto eu vou conseguir me controlar. Até que dia eu vou conseguir me controlar? Eu tenho medo de um dia partir para a agressão, diz Bartolomeu para Jesus. E Jesus responde o seguinte, vou ler um trechinho. Jesus olhou o amigo suavemente e explicou-lhe: a árvore que resiste à tempestade é sempre arrancada, porque não tem flexibilidade. O solo que se recusa à lâmina do arado permanece árido. Assim também o coração que revida, a mente que se nega à dilaceração do orgulho. Então, muitas vezes, nós, espíritas, nos depararemos com incompreensões, com agressões na sociedade, ainda mais quando alguma atividade nós realizarmos e houver algum destaque. Nós seremos perseguidos, vítima de sarcasmo, de deboche, de perseguição, sim, por sermos seguidores de Jesus, à luz da doutrina espírita. E a resposta de Jesus é muito clara. Todo agressor é um enfermo do espírito. Quando nós amamos, o insensato não recebe a acolhida da nossa parte. Aí Bartolomeu pergunta para Jesus: mas Senhor, e se o provocador me agredir fisicamente, me bater? Eu tenho medo, Senhor, de não aguentar e acabar revidando. E Jesus diz: a única ação capaz de vencer o mal é o bem, que se expressa através do amor que recebemos do nosso Pai. Revidar jamais. Bartolomeu confessava: tenho medo, e Jesus diz para ele assim: as resistências morais chegam-nos por meio das pequenas dores que vamos habituando-nos a sofrer, pela paciência, pela confiança irrestrita no Pai. Tudo que nos acontece fere o nosso orgulho que nós temos, o nosso egoísmo que nós temos, e acaba nublando a humildade que nós somos e não deixamos ela transparecer e evoluir. Bartolomeu conta isso para Jesus: abre seu coração, como qualquer um de nós. Ele que já era um apóstolo, e esses apóstolos não eram pessoas comuns. No sentido, claro que eram pessoas comuns, pescadores, trabalhadores, nesse sentido sim, mas é claro que Jesus não traria espíritos para trabalhar na sua seara, para ser os iniciadores da sua boa nova, que não tivessem condições de aprender e evoluir. E levar a mensagem adiante, como fez Bartolomeu, se unindo a Filipe e visitando a Europa, a Ásia, a Índia principalmente. E Jesus sabia que poderia confiar nele. Sabia. E falou para ele: você vai resistir ao mal. E ele pregou na Índia. E no ano de 90 depois de Cristo, Filipe foi crucificado. Algum tempo depois, ele também, Bartolomeu, sofreu a morte pela crucificação por ser cristão, por ser um cristão que fazia o seu papel na sociedade, porque pregava o evangelho, fazia curas. Isso perturbava os invejosos. Na morte dele foi tão sofrida que ele, mesmo crucificado, não morria. Então esfolaram ele vivo, escalpelaram, e ele desencarnou. Mas o evangelho ficou semeado na Índia, naqueles países daquela região.
E ele ainda hoje trabalha com Jesus. Nós, espíritas, somos as cartas vivas do Evangelho. Jesus escreveu em nós, em nossa alma, a sua mensagem de amor. Nós somos filhos de Deus. Somos espíritos imortais, tutelados por Jesus. Receberemos a incompreensão? Sim, receberemos. Espíritas, inclusive. De espíritas. Pessoas que não compreendem as nossas escolhas, mas o importante é que nós sigamos as nossas consciências. Onde quer que estejamos fazendo o que estivermos fazendo, sigamos a nossa consciência, não nos preocupando em agradar a opinião alheia, mas agradar a nossa consciência, onde estão gravadas as leis de Deus. Nós nos equivocaremos, sem dúvida alguma, nós erraremos, mas buscaremos aprender com o erro. Mas é importante, não trazemos para nós o peso de vigias que existem da vida alheia e ficam cuidando da gente, esperando a gente errar. Ah, você não é espírita? Olha o espírita na sociedade, que decepção. Decepção nenhuma. Decepção nenhuma. Nós não devemos idolatrar ninguém. Nós devemos respeitar e amar as pessoas. Mesma coisa as pessoas em relação a nós. Se criarem idolatria em relação a nós, porque somos espíritas, vão se decepcionar, porque nós vamos errar uma hora, mais cedo ou mais tarde, ou muitas vezes. O importante é que nós aprendamos com o erro e continuemos fazendo o que a nossa consciência manda, agindo no bem. Onde quer que estejamos fazendo o que estejamos fazendo, na família, em conselhos municipais, estaduais, no trabalho, viver a realidade. Falar, sim, do Evangelho. Onde quer que nós estejamos, porque a boca fala do que está cheio o coração. Façamos com consciência, façamos com amor, nos entregando à sociedade, porque estamos nos entregando ao Evangelho. Que possamos fazer isso. É isso que nós podemos fazer enquanto espíritas, em qualquer lugar da sociedade. Que nós possamos, cristãos de todas as denominações, mudar o mundo a partir da nossa reforma interior para melhor. Jesus conta conosco. Que Ele nos abençoe a todos. Vamos orar? Que dê o nosso horário. Convidamos todos agora que estão nos acompanhando, ao vivo ou depois com a gravação, a fecharem os olhos, visualizarem a figura amiga de Jesus, como se estivesse aproximando de nós, nos olhando nos olhos, braços abertos, nos aconchega. E nós sentimos essa energia de pertencer a Ele. E nesse abraço nos fundimos a Jesus. E oramos a Deus. Senhor, Pai, Deus de misericórdia, Deus de amor, de justiça, de caridade. Pai nosso, de todas as religiões, que seja santificado o Teu nome a partir dos nossos esforços em viver o Evangelho de Jesus. Que venha o Teu reino a nós, ajudando-nos em todos os momentos, sobretudo no momento de dor. Seja feita, Pai, a Tua vontade, sobre todos os nossos desejos, na terra ou em qualquer lugar. Dá-nos, Senhor, o pão de cada dia, do trabalho, da saúde, o pão que nos alimenta o corpo, mas também, Senhor, nos ajude a refletir e nos alimentarmos do pão, do amor, da caridade, que é o Evangelho. Perdoa as nossas dívidas conforme perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixa, Senhor, entregues às tentações, ajudando-nos com os nossos anjos de guarda no processo de vigilância constante e de atuação no bem na sociedade. Livra-nos do mal, Senhor. Que sabemos que ainda temos muito mal dentro de nós, carecendo de transformação. E nos abençoe e nos acolha em seu amor, onde quer que nós estejamos. Muito obrigado, Jesus. Obrigado, Deus, nosso Pai. Que assim seja. Muita paz a todos. Uma alegria poder participar novamente.